Olá, eu sou Janena Marcelli e vocês estão no canal Forragicultura e Pastagens. Hoje nós vamos a mais um quadro Produtor Pergunta, Eu Respondo. E eu vou responder a pergunta do Cláudio Rodrigues. Ele quer saber que tipo de adubo ele tem que colocar quando ele planta um capim. Segura a vinheta que seu vídeo já vai começar. Olá, Cláudio e demais colegas que acompanham aqui o nosso canal Forragicultura e Pastagens. Esse aqui é o quadro Produtor Pergunta, Eu Respondo. Então, se você tem dúvida, coloca aqui que a gente vai selecionar algumas perguntas para serem respondidas para vocês, tá bom, pessoal? Então, já deixa o seu joinha, já compartilhe, se inscreva no canal. Pessoal, ativa o sininho aí, porque esse sininho é importante para vocês receberem os vídeos novos, tá bom? Então, Cláudia, a questão é a seguinte, essa sua pergunta, ela é muito pertinente, ou seja, eu tenho que responder porque muita gente gostaria de saber qual adubo que eu coloco, já que eu vou fazer a formação de um pasto. Então, eu vou mais uma vez alertar vocês aqui no canal sobre a importância da análise de solo. Eu não sei se você está chegando agora, pode ter algumas pessoas que chegaram recentemente, que ainda não tiveram tempo de assistir os outros vídeos, mas eu sempre falo isso aqui para vocês. Não existe possibilidade de eu dizer para você qual adubo que você tem que colocar se eu não conhecer o resultado da sua análise de solo. Então, uma dica muito importante que eu coloco para vocês, na verdade nem é dica, é um ensinamento mesmo, viu, pessoal? Eu até brinco e falo que eu não gosto de dar dica, eu gosto de dar ensinamento para vocês, né? Até porque eu sou professora e a gente faz tudo baseado em ciência, né? Então, aqui a gente não tem achismo, a gente vê que a coisa realmente funciona para falar para vocês. Então, é muito importante que vocês façam análise de solo. A análise de solo, gente, não é gasto, ela é investimento. Sabe por quê, Cláudio? Sem análise de solo, eu não sei se você está precisando de fósforo, se você precisa de potássio, eu não sei se você tem que fazer calagem, tá? Então, é muito, muito importante que você tenha essa análise de solo em mãos. E, além disso, pessoal, todas as vezes que vocês forem solicitar a análise de solo, se for a primeira vez que vocês vão fazer análise de solo na fazenda, é importante, muito importante, que vocês peçam também a análise física, para eu poder saber a porcentagem de argila que tem nesse teu solo, porque isso vai ser importante para a gente poder fazer recomendação, principalmente de fósforo e de gesso, se eventualmente a gente achar que tem que utilizar o gesso. Tá? Então, geralmente, a ordem dos fatores vai ser essa. Não significa dizer que isso é uma regra, porque eu preciso da análise de solo. Mas, de forma geral, nos pastos do Brasil, a ordem dos fatores é a seguinte. Primeiro, a calagem. Então, a calagem vai elevar o seu pH, aumentar os níveis de cálcio e magnésio no seu solo e neutralizar o alumínio, tá? Então, a calagem tem essa função. Depois, na sequência, quando o calcário reagir, e a gente precisa ter, né, o contato do calcário com a água para ter essa reatividade. Então, se eu falar para vocês assim, deixa o calcário reagir por 90 dias. Se não chover, não vai reagir. Mas em contrapartida, se eu tiver aí 100, 150, 200 milímetros de chuva em 30 dias, vai ter a reação, tá? Então, depende mais de chuva do que de tempo. Depois que esse calcário reage, nós vamos entrar com a semente de qualidade com adubo fosfatado. Fósforo é um adubo imprescindível para o plantio, porque ele vai induzir enraizamento e perfilhamento. Então, junto com a semente, depois da calagem, vai entrar a adubação fosfatada. Se você quiser colocar o gesso, é importante você colocar o gesso uns 15 dias antes da adubação fosfatada. Tem gente que coloca o gesso junto com o calcário, mas isso não é o ideal, tá, pessoal? Depois que esse pasto, então, que essa semente germinar e esse pasto começar a se formar, nós iremos fazer adubação de cobertura, quando aproximadamente 70% da sua área já estiver germinada, tá? Então, nós vamos adicionar o nitrogênio e o potássio de acordo com a análise de solo e o nitrogênio de acordo com a exigência da planta e de acordo com os índices de produtividade que você deve esperar. Então, não existe uma receita em relação à quantidade, quais adubos você deve colocar. Existe a resposta que será dada pela análise de solo. Então, para eu poder te responder isso, a gente precisa, obviamente, de ter em mãos o resultado da análise de solo, o tipo de sistema que você vai conduzir, se extensivo, se intensivo, o tipo de planta que você vai cultivar na sua área de pastagens, tá bom? Espero que tenha respondido. Convido vocês para visitarem o nosso site www.pastoferte.com
Lá nós temos um blog em que eu escrevo para vocês sobre assuntos muito interessantes na área de forragicultura e pastagens. Aproveito para pedir que vocês nos sigam em todas as redes sociais, sempre Forragicultura e Pastagens. Era esse então o recado de hoje. Lembrem-se sempre, seu pasto é lavoura, seu dinheiro é capim e no pasto é mais barato. Fiquem com Deus e até a próxima.